Olá a todos, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o plano complexo. Cada número complexo, vou chamar o número complexo de x mais y, ou seja, x é parte real e y é a parte imaginária, a gente pode associar isso a qualquer número complexo um ponto do plano, que é o ponto x, y. A gente vai dar o nome desse plano de plano complexo, simplesmente porque está no contexto de números complexos. Mas plano é tudo igual, né? Plano é um lugar onde você representa pontos. Nada mais é do que o plano R2 com outro nome. E também nós vamos trocar o nome dos eixos. Nós vamos chamar do eixo X de eixo real e eixo Y do eixo imaginário. E aí a gente pode representar cada número complexo, a gente pode associar ele um ponto do plano complexo. X é o deslocamento horizontal, é a abscissa, e Y é o deslocamento vertical, que é a ordenada. X está deslocando para a direita ou para a esquerda, justamente para coincidir com a parte real, e Y desloca para cima ou para baixo. Então vamos ver alguns exemplos aí. Z1, que é o número complexo 5. Na verdade, Z1 é um número complexo que é um número real. A gente associa ele ao ponto x é igual a 5 e y é igual a 0. Z2, que é o ponto 2 mais 4i. A gente associa ele ao ponto do plano complexo 2,4. Z3 é igual a menos 7i. Z3 é um número imaginário puro. A gente representa ele 0, porque a parte real é 0, menos 7. E a gente pode marcar esses pontos lá no plano complexo. Então, o primeiro ponto, eu marquei Z1. Z2 é 2 para a direita e 4 para cima, está mais ou menos aqui. E Z3 é 0,-7. Então, a gente pode marcar cada ponto, cada número complexo, a gente associa a um ponto do plano complexo e vice-versa. E aí a gente ganha algumas definições geométricas de números complexos. A primeira dela é a definição de módulo. Bom, o que é módulo de um número complexo? Nada mais é do que a distância do número. Então, se z é igual a x mais y, ele tem a representação dele lá no plano complexo. E o que é módulo de z? É a distância do número complexo até a origem. Então, isso daqui é módulo de z. É essa distância que é esse tamanho. O módulo de z é um número real porque ele mede um tamanho. Aí a gente deduz isso usando o teorema de Pitágoras, né? Aqui é x, aqui é y, e a gente deduz que o módulo de z é raiz quadrada de x2 mais y2. Então, o módulo nada mais é do que uma conta que pode ser feita para qualquer número complexo. O zero tem módulo zero. E a pergunta imediata de responder é, dado um número complexo, perguntar qual é o módulo dele. Bom, para responder essa pergunta, é só você jogar na fórmula, né? Tem uma receita para fazer isso. Módulo de z, nesse caso, é menos 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, que é igual a, vamos lá, 4 mais 25, 29, que é igual a raiz quadrada de 29, nesse caso. Bom, o módulo tem algumas propriedades. Nós não vamos utilizar essas propriedades, não precisa decorar, mas se a gente for utilizar, eu vou retomar em algum momento. Bom, o módulo não tem aquela propriedade, gente, de distribuir para soma e subtração, igual o conjugado tem. Mas ele tem as propriedades que você pode distribuir
para multiplicação e para divisão. O que eu quero dizer com isso? Fazer módulo do produto de dois números dá na mesma de calcular o módulo de cada um deles primeiro e depois multiplicar. Fazer módulo do quociente de dois números, números complexos, dá na mesma que você calcular os módulos primeiro e depois fazer o quociente. E também vale para potenciação. Aqui está com um exemplo potência 2, mas vale para qualquer potência n. Calcular módulo de z elevado a 2 nada mais é do que fazer o módulo primeiro e depois elevar a 2. Então são propriedades aí do módulo que nós não vamos utilizar agora. Bom, agora nós vamos dar sentido para essa expressão aqui. Se eu tenho um número complexo Z1 e Z2, geometricamente, o que quer dizer calcular o módulo da diferença desses dois números? O módulo da diferença desses dois números. Bom, se você fizer a conta, vamos fazer a conta aqui. Faz de conta que Z1 é igual a x1 mais y1 vezes i. E Z2 tem parte real x2, parte imaginária y2. Fazer a diferença Z1 menos Z2, como é que faz a diferença de dois números complexos? Parte real, você faz a diferença com a parte real. x1 menos x2. E aí eu vou fazer essa diferença, junto ao que tem i e subtrai do que tem i. Colocando i em evidência, na verdade fica y1 menos y2. Então Z1 menos Z2 é um número complexo que tem parte real x1 menos x2 e parte imaginária y1 menos y2. E fazer módulo de Z1 menos Z2 usando a fórmula nada mais do que tirar a raiz quadrada da parte real ao quadrado e somando com a parte imaginária ao quadrado. E essa fórmula que você já deve, com certeza, já ver alguma vez na vida, nada mais é do que a distância entre dois pontos. Então, é a distância, aí eu vou abusar da notação, que seria a distância entre os pontos que representam Z1 e os pontos que representam Z2, aí eu joguei direto, distância de Z1 até Z2. Tá? Mas essa é a interpretação geométrica de fazer diferença de dois números complexos e calcular o módulo. Se você faz diferença, o módulo, na verdade, se você faz o módulo da diferença de dois números complexos, é uma conta que você faz. Mas qual que é a interpretação dessa conta? Você achou lá naquele plano, você achou o tamanho, a distância desses dois pontos, o tamanho desse segmento, Z1 e Z2. Então essa é a interpretação geométrica do módulo da diferença. E a gente pode utilizar essa interpretação geométrica para definir circunferências no plano complexo. Vamos dar uma olhada nesses exemplos aqui. Exemplo 1. Quem são o conjunto dos pontos do plano complexo que vale a relação módulo de z é igual a 3? Bom, então assim, eu coloquei aqui conjunto dos pontos pertencente a C, mas muitas vezes o nosso próprio livro simplesmente deixa dessa forma. Quem são o conjunto dos pontos, dos números complexos, tais que o módulo é igual a 3? Módulo igual a 3 quer dizer que a distância do número, aí eu vou escrever isso aqui dessa maneira. Pronto. Dessa maneira vai ficar mais fácil interpretar, porque agora eu tenho um módulo da diferença de dois números complexos. Eu estou querendo saber, eu estou querendo descrever que Z são o conjunto dos números que a distância até o zero é igual a 3. Geometricamente, quem são os números complexos cuja distância até o zero é igual a 3? Nada mais é do que a circunferência centrada em zero
e raio 3. Pronto. Então a gente pode descrever essa circunferência, que lá para números reais era escrita dessa forma: x2 mais y2 é igual a raio ao quadrado, né? Então no caso é x2 mais y2 é igual a 9. Essa circunferência, nos números complexos, ela é indicada simplesmente pela expressão módulo de z igual a 3. Então, a gente está representando a mesma coisa usando números complexos. Por exemplo, se eu quero indicar uma circunferência de centro, faz de conta que o centro da circunferência é 2,5 e o raio é igual a 7. Inventei aqui agora. Então, pela definição de circunferência, é o conjunto dos pontos do plano que a distância até o número completo, até o ponto 2,5 é igual a 7. O ponto 2,5 é o número complexo 2 mais 5i. Então, na verdade, a distância dos pontos até o número 2 mais 5i é igual a 7. Então, a gente pode representar uma circunferência de centro 2,5 e raio 7, a mesma circunferência lá do R2, utilizando essa sentença matemática que envolve números complexos. É o conjunto dos pontos z, aí quando eu falo z, números complexos, que satisfaz essa igualdade aí. O módulo da diferença é igual a 7. Bom, só para dar mais um exemplo, o que representa esse conjunto aqui? O conjunto dos pontos z é igual a 8. Geometricamente, esse conjunto representa o quê? Essa é uma pergunta. Essa pergunta tem que ter muito cuidado para responder, porque a gente sabe, a gente quer usar módulo da diferença. E aqui eu tenho z e tenho mais. Então, antes de responder essa pergunta, nós vamos forçar a aparecer um menos ali, né? Então, vou fazer o seguinte: z, eu forço a aparecer um menos. Pronto. Joguei menos em evidência. Posso fazer isso sempre. Aí eu faço mais 3 dividido por menos 1, vai dar menos 3. E menos i dividido por menos 1, menos com menos dá mais. Vai dar mais i. Então, pronto. Agora sim, eu tenho um módulo aqui fora da diferença de dois números complexos. Então, qual é a interpretação? É a distância dos números complexos, z, até o número complexo menos 3 mais i é igual a 8. Então, isso é uma circunferência de centro. O centro está aqui. Ó. O centro é igual a menos 3,1 e o raio é 8. Então, isso aí são 3 exemplos que a gente pode representar circunferências usando justamente essa ideia de que quando a gente tem módulo da diferença de dois números complexos, a gente tem, na verdade, ali uma noção geométrica de distância entre esses números. Bom, a gente também pode representar discos, né? Se eu falo com vocês assim, quem é, né, o conjunto dos números complexos, o que ele representa se satisfizerem isso daqui. Z menos 4i menor do que 5. Então, a distância de z até o número complexo 4i, 4i está aqui. Aqui é a representação de 4i. E a distância dos números complexos até 4i é menor do que 5. Se fosse igual a 5, ia dar uma circunferência ali centrada em 4i de raio 5. Como é menor do que 5, é só a parte de dentro. É o que a gente chama de disco. Né? É um círculo, né? Inclui a parte de dentro.
Tá? Então o círculo ele tem área, né? Não é mais a circunferência. Então é uma circunferência, desculpa, é um disco. Né? É um disco de centro. O centro é o número complexo 4i, que é representado por 0,4. E raio, aí esse raio é do disco, é igual a 5. Então a gente pode aí explorar essa noção geométrica e representar algumas regiões do plano. Um exemplo mais simples, né? Qual é a região determinada pela seguinte expressão: real de z, ou seja, a parte real de z é maior do que 5. Então agora não tem módulo de diferença não, né? Vamos só pensar. Qual é a região do plano que isso vai representar? Real de z maior do que 5. Bom, parte real ser maior do que 5, o eixo real é esse daqui. Eixo real igual a 5 é estar 5 para a direita. Então seria toda essa reta aqui está 5 para a direita. Mas eu quero, essa parte real tem que ser maior do que 5. Então vai ser todo mundo que está à direita aqui. Então, na verdade, é uma parte do plano, um semiplano que isso representa. Então, eu estou marcando aí de azul. Aí esse exemplo não usa a noção de módulo da diferença. Então, gente, basicamente é isso. Né? Os números complexos têm uma noção geométrica envolvida neles. Aí a gente gera alguns conceitos de módulo. A gente consegue representar algumas regiões do plano, principalmente circunferências e discos, e semiplanos também, usando sentenças envolvendo números complexos que são simples, sentenças curtas. E no próximo vídeo a gente vai continuar explorando aí essa noção geométrica. A primeira delas é a forma polar de um número complexo, que tem várias aplicações aí para a teoria.